Olá, Clara. Olá, Ana. Aqui estamos nós, nesta brilhante ideia que nos ocorreu. Somos suspeitas para falar assim, mas a verdade é que é isso que consideramos, não é? Uma maravilhosa ideia de criar um podcast que se chama Clínica da Alma. E porquê Clínica da Alma? Por causa do brilho que existe em nós. O brilho que nos moveu e inquietou ao longo do percurso de cada uma. Percursos diferentes, mas com alguém comum, o cuidar. E o que é que nós vamos pretender com este podcast Clínica da Alma? Neste podcast nós pretendemos falar de nós, dar dicas, apresentar ferramentas, mostrar como foi o nosso percurso, porque nos ajudou a transcender aquilo que pode ter sido as nossas crianças. E estamos no mês de junho, ainda é criança, não é verdade? E todas as ferramentas que quer uma quer outra contempla. E hoje estamos a gravar este primeiro episódio no Dia de Portugal, nada é por acaso. Nada é por acaso. Eu sempre senti tem que se fazer algo pelo país e pelo Portugal. Nunca tive aquela ânsia de ir para fora. Adoro viajar, mas nunca tive a ânsia de ir para fora. E este dia, de facto, é muito especial para mim. Além de ter um filho que celebrou o casamento neste dia, está hoje a comemorá-lo, mas casou-se afastado e está a celebrar esse momento fora daqui, de hoje, e por isso o dia está disponível para germinar esta ideia. É verdade, um novo projeto. Agradecemos a quem nos uniu, porque foi na busca de mais conhecimento, mais ferramentas, quer seja para melhorar a nossa saúde, o nosso bem-estar, a nossa alma, se é que a alma precisa de cura, se calhar não. A alma pode estar sã, mas a manifestação muitas vezes neste nosso planeta... Mas precisa de ser limpa, não acha? Ela é encoberta, começa a levar assim umas sujidades e de facto a ferramenta onde fomos conceber e entender o que era isso de uma determinada ferramenta que ambas aprendemos, ajuda-nos também a perceber que nós não precisamos de fazer várias limpezas e a alma precisa de ser limpa porque traz história. E tem histórias. Há uma analogia que eu gosto muito, que é, em essência nós somos perfeitos, mas vamos criando e vamos aceitando véus que depois nos tiram a imagem real da vida, do ser humano e de tudo aquilo que nós podemos ser. E esses véus são-nos colocados e nós aceitamos, atenção, faz parte também deste crescimento, como crenças, como ideias que nós absorvemos, informações que trazemos, não é? Mas que depois é como se tivéssemos vários véus e não nos deixassem ver a verdadeira realidade, correto? Certo, e a minha tarefa neste mundo de cuidar é de facto lidar com esses véus, isso é curioso. Porque sempre aquilo que fazemos com alguém que procura na minha área, e ainda não nos apresentamos, mas apresentaremos em breve, é ajudar a pessoa a identificar esses véus e a libertar aqueles que são de libertar e a ficar com aqueles que são úteis. Exatamente. Então se calhar aproveitamos para nos apresentar. Eu sou Clara Pinho, sou psiquiatra, psicoterapeuta, sou fundadora de uma clínica no Porto, a Clínica Ariadne, e que agora viramos com este projeto de criar este podcast, a Clínica da Alma. O meu nome é Ana Tavares, eu sou licenciada em Ciências Farmacêuticas, mas faz este ano 23 anos que me dediquei às áreas da medicina natural, começando pela fitoterapia, pela homeopatia, medicina chinesa, mas hoje realmente o que me atrai fazer é trabalhar com as emoções, com as constelações familiares, a biodescodificação, a nova medicina germânica, que são áreas novas e aqui em Portugal ainda mais novas são, e é olhar o outro como um todo.
porque nós somos totalmente a favor da medicina convencional quando há essa necessidade, mas a integração destas áreas naturais é fundamental, pelo menos do meu ponto de vista, e sobretudo na doença crónica. Isso foi o meu trajeto como psiquiatra e psicoterapeuta. Eu associo sempre os dois, porque desde o meu segundo ano de especialidade de psiquiatria que integro as psicoterapias de acordo com aquilo que era integrado nos planos psicoterapêuticos. Andei sempre muito junto de psicólogos, porque habitualmente associam psicoterapia a psicólogo e o psiquiatra não tanto. Mas desde o meu do primeiro ano que entrei na especialidade, eu fiquei sempre uma alma inquieta. Agora chamo-lhe dessa forma. Somos almas inquietas, não é? Porque vindas desta área mais conservadora e hoje falarmos da alma, nós queremos sem dúvida introduzir neste podcast a espiritualidade. Portanto, nós vamos aqui incluir todas as vertentes do ser humano. Do ser humano. Eu acho que isto resume bem um pouco. Esse integrativo de tudo o que somos, mesmo que a ciência ainda não acompanhe tudo, há experiência pessoal, e é com isso que também vamos partilhar. Eu gostaria de também já falar daquilo que me inquieta. Nós temos isto em comum, mas a nossa experiência como seres humanos aqui na Terra é muito distinta. E eu costumo dizer que sou sempre uma criança dentro de mim, e que essa criança, olho sempre com os olhos dessa criança na minha prática, na minha abordagem. E tu, Ana? Eu sou precisamente o oposto, ou seja, eu costumo dizer que eu nunca me vi assim. Eu pareço que dentro de mim trago uma senhora já com muitos anos e vejo o mundo com esses olhos, ou seja, daquela mulher já com algum conhecimento, com alguma idade, mas eu nunca vi a minha alma jovem, eu não consigo ver isso. As pessoas às vezes nos dizem, não é? O meu espírito tem 20 anos, o meu não, eu acho que o meu tem 80. E foi este contraste, foi a partir de uma conversa que tivemos, porque no nosso percurso nós primeiro encontramos-nos na busca de uma ferramenta e de uma intervenção que nos ampliasse, e depois cruzamos os nossos saberes. Fomos clientes uma da outra, eu dentro do meu saber, e isso acho que também é curioso, porque ao conhecermos-nos na nossa praticidade e ao conhecermos-nos como pessoas, é uma coisa que descobrimos, e aqui neste podcast ainda nos vamos conhecer muito, porque nunca estivemos assim tão intimamente, e esta é uma surpresa para nós próprios, e por isso também estamos aqui neste contexto. Eu não sei como está a ser para ti, Ana. Muito bem, muito bom. Eu estou muito feliz por vir e poder partilhar, falar de mim, sim, embora lá está, a mulher de 80 anos acho que não tem tanta necessidade de falar de si como a criança, mas partilhar estes sentimentos e sobretudo também fazer com que os nossos telespectadores, se nos estiverem a ver, ou ouvintes, porque também podem só nos ouvir, se identificarem um pouco e perceberem que não há certos nem errados. Isso é muito interessante, porque nós começamos a idealizar todo um projeto, e quando nos sentamos uma única vez para abordar este tema, eu senti sempre na Ana ela ser a minha professora, e eu sou sempre uma eterna aluna, porque assim dentro de mim eu tenho uma aluna incansável, que gosta de aprender, que gosta de saber, que quer conhecer mais, e se não conhece, sempre gostei de ver o diferente, o esquisito, aquilo que as pessoas diziam, é muito difícil, é melhor não ir por aí. Eu queria ir por aí porque eu queria conhecer esse mundo difícil. Assim é como se viesse em mim algo que dentro do difícil eu supero-me. Claro. E isto é um ponto em comum, apesar de nos vermos, não é, como a menina ou mais como a senhora com mais idade, algo nos liga, que é nós sempre nos identificamos com algo que não é a normalidade. E colocarmos essa não normalidade na nossa vida, nos nossos trabalhos, isto foi quase um ato de coragem. Eu acho que foi sempre qualquer passo que se dá
quase no vazio. Exatamente. Porque não temos referências. As minhas referências que eu buscava sempre eram nos livros, eram nas leituras. Acho que também é uma coisa comum contigo, não é? Eu adoro livros. Eu tenho uma paixão por livros. Aliás, quem me segue vê que eu vou sempre aconselhando novas leituras. Ainda agora estive uns dias fora e ir a uma livraria grande que tenha opções de escolha e sobretudo estas áreas mais complementares é o meu melhor momento na viagem. Eu tenho uma ligação muito especial à língua espanhola, eu adoro ler em espanhol, eu acho que estamos aqui por falar, nós vou partilhar também estas coisas. Eu adoro ler em espanhol, é como se aquilo me entrasse nas células, não sei explicar, são as tais memórias e os véus que nós carregamos, e ler é algo que para mim é onde eu aprendo muito, é precisamente na leitura, e nós lá chegaremos para partilhar também. Eu como criança, as minhas primeiras leituras começaram naquilo que se ouve falar, mas é numa instituição que fez um bem às pessoas e às aldeias, às crianças, que foi a Gulbenkian. Eu ia todos os meses levantar 3 livrinhos para ler e a minha criança adorava aquilo. E então eu tenho uma sensação que mesmo para os meus filhos eu costumo dizer, é tão bom estar a ler infinitamente, sem contar tempo, coisa que neste momento e neste presente é raro isso acontecer, não acontece tantas vezes. E de facto fui buscando sempre em pessoas que também tinham um trajeto de ser médicos ou serem psiquiatras e que tinham a coragem de dar um pontapé de saída e escreviam no mundo, e eu buscava esses leitores como meus mentores. Agora sei que existe este termo, há bem pouco tempo tive uma reunião com alguém próximo e me falava, Clara tem que virar mentor. E eu digo, que é isso? Acho que é uma coisa que está em explosão, não é? Agora começa. Eu não sei como é que se sente em relação a isso. Eu não me vejo como uma mentora de todo. Eu vejo-me como uma partilhadora. Não sei se esta palavra se pode aplicar. Eu partilho aquilo que eu acredito. Eu lembro-me que às vezes em aulas que eu lecionava, eu dizia coisas aos meus alunos, mas eu não tinha como provar aquilo. Algo me saía espontaneamente. E mais tarde aquilo vinha-se a comprovar que era assim. E eu achava isso uma coisa muito interessante. Claro que eles ficavam logo mal eu dizia estas coisas. Às vezes alguns até se insurgiam de uma maneira menos amistosa. Mas a verdade é que isto acontecia e... Isso acontece muito na clínica, na consulta. Na consulta. Porque quantos dramas, quantas situações em que eu como pessoa digo como é que se lida com isto, mas eu tenho sempre esta abertura ao espanto de dizer como é que se lida, e de repente sai-me algo pela boca que eu digo assim, eu nem registro, a pessoa registra, e numa consulta seguinte ela vem-nos dizer, a doutora disse-me isto, e isto fez-me às vezes nem nos lembramos. E eu costumo perguntar, o que é que eu disse? Para poder pensar, porque quando estamos na presença de algo ou de alguém, é assim, estamos inteiros no aqui e agora, é como se tudo para e vive naquele momento. Falando de livros, existe um livro onde se explica tudo isto que acontece, que é O Campo, da Lynne McTaggart, que ela explica precisamente como é que nós acedemos a esta informação, que é como se fosse algo que nos conecta a todos, mas que não se vê. Ainda bem que fala nessa altura. Neste momento eu faço parte de um grupo de intenção que se reúne todas as sextas-feiras, que tem a ver com o grupo O Poder dos 8. Ela também tem um livro com o mesmo nome e onde todos intencionamos cura do Brasil, tem pessoas do Brasil, pessoas de Portugal, não nos conhecemos de lado nenhum, mas todos estiveram numa formação e numa aprendizagem de grupos de intenção e neste momento, já que falou nessa autora, essa autora também é uma pessoa, e aqui já há trabalho de evidência e de validação. Para quem necessita. Como nós, um grupo, e ela fala do 8, mas pode ser mais ou menos um pouco, desde que se reúne e se intenciona, e temos observado desde que se iniciou o grupo coisas muito interessantes. E já que estamos neste primeiro episódio, também vamos introduzir alguns pequenos temas que nós vivemos e com os quais temos resultados, porque também no fundo é isso que nós pretendemos, é que hajam resultados e melhorias e as pessoas se sintam bem e nós também. Eu faço muito também, até nas próprias consultas, mas até mais nas aulas,
que faço muita menção, até dou o exemplo do aquário, onde se eu chegar a um peixe, daqueles que às vezes nós temos num aquário em casa, um aquário redondo com um peixinho lá dentro, se eu dissesse àquele peixe assim, olha, sabes que existe um oceano onde existem muitos como tu, uns grandes, uns pequenos, às vezes uns até se comem aos outros, é tanta água que nós nem conseguimos contabilizar. O que é que acham que este peixe me iria dizer? Isso é impossível, eu nunca vi. E eu acho que este conceito transportado para nós seres humanos é fantástico para traduzir de uma forma simples que não é por eu não ter conhecimento das leis do universo que elas não existam ou que não atuem sobre nós, correto? Essa ideia do aquário ativa uma minha ideia da ilha. Porque muitas vezes é assim, nós estamos na nossa ilha e não vemos mais nada à volta. Só vemos água à volta, pegando a água que é as emoções, e achamos que o nosso mundo é aquele pequeno mundo que a ilha contempla. E quando mostramos que existem mais ilhas e que todas são possíveis e que cada ser pode escolher e que pode evoluir nele, aí tudo muda. Aí tudo muda, claro. E também mudou nas nossas vidas. Embora eu estava na ilha, mas eu sabia que tinha que haver outras ilhas, era impossível que só existisse a minha ilha. E isso é que fez também a minha busca, e hoje eu uso muito esta analogia para explicar às pessoas que, cuidado, não é só porque eu não conheço que não posso existir, ou só porque eu não experimentei que não pode atuar, mas pode, não é? E nós precisamos hoje, e também o podcast é um bocadinho isto que é, trazer esta abertura para que as pessoas saiam da sua ilha ou percebam dentro do seu pequeno aquário que há outros aquários e que existem oceanos e que essa informação nós precisamos de estar abertos a ela para que realmente a nossa vida mude. E a minha vida mudou quando também eu contemplei buscas para me purificar, desintoxicar, e a Ana foi um apoio na minha vida. E porque também sempre busquei o integrar das outras medicinas, até porque tinha uma convicção muito profunda de que assim, não existe só esta medicina ocidental, existem outras medicinas e elas já têm muito mais anos antes de existir esta. E eu acompanhei um processo na medicina em que, na minha área, os fármacos explodiram. E é tão curioso porque eu, quando entrei em psiquiatria, fui ler sobre os psicofármacos e tive um choque. E disse, porque fui ler para o livro de terapeuta, que era um livro que tinha sido editado no meu último ano da faculdade, e eu tinha dito que aqui está tudo sobre o que eu preciso saber sobre fármacos. Mas quando fui ler aquilo eu entrei em choque, ao rever. E disse assim, mas como é que eu posso dar isto, se isto vai sobrecarregar tanto no sistema e que tem tantos efeitos secundários, porque o livro era escrito a apresentar muitos efeitos secundários. E há muitos patamares de pacientes, não é? E muitas vezes também essa tendência de os catalogar quase como todos iguais. E nós aqui pretendemos precisamente o oposto, que é dar oportunidade e perceber que cada pessoa é uma pessoa. É isso. E tem umas necessidades diferentes e que às vezes não é ouvida. E eu acho que em todas as áreas, mas nesta muito mais, nós precisamos de ouvir e perceber que tipo de pessoa é que está ali e sair um bocadinho dessa tal... E foi nesse percurso de ouvir, de facto, tive sempre uma orelha grande. E as duas orelhas são grandes, não era só uma, tinha duas. E eu ouvia, quando comecei na psiquiatria, não temos grande experiência, porque só temos o internato geral 2 anos antes, mas tive a oportunidade de conhecer muitos colegas em ação, e isso deu-me a oportunidade de observar que cada um tinha a sua versão. E quando estamos a aprender nomes de fármacos para poder depois utilizar, eu percebia que todos escolhiam coisas distintas. E eu era assim, como é que se escolhe isso? Mas também ouvia o que cada um dizia à pessoa que apresentava o que sentia. E isso para mim, eu sentia que não havia ali coerência, que havia incongruências. E a busca de ser mais clara ou dar valor e importância àquilo que um cliente que chega à nossa beira, e isso até me desafiou na vida, isso para mim foi um desafio que eu pus sempre à frente, dizer assim, não, eu mesmo que esteja a mentir, eu prefiro que seja verdade. Claro. Porque se ele me está a contar, aquilo tem sempre algo de verdade por trás.
Isso, no fundo, quase podíamos agora passar aqui para que é a pureza, não é? Que nos faz entrar nos céus, não é? E acreditar nessa pureza, que mesmo que seja de uma determinada forma, se nós tivermos um olhar puro e puro sobre outra pessoa, sem julgamento, claro que temos que ter consciência, mas sem julgamento, e vinde a mim as criancinhas, não é? É vosso o reino dos céus, é precisamente isto que quer dizer, é nós olharmos para as pessoas com esta pureza, com esta capacidade de, ok, é verdade dele, não é? E isso eu fui percebendo que quando a comparação, nós comparamos, isto é inevitável na vida, para aprender temos que ver o que o outro faz e o que cada um recebe e faz, mas depois no meu fazer eu percebia que não precisava de ir tão longe quanto iam os meus outros colegas e andei sempre atrás do que é, será que eu estou a fazer bem, será que estou a fazer errado? Mas o que eu validava era sempre o ouvir esclarecido de quem me procurava ou a quem eu cuidava. Nas constelações familiares há uma frase que diz: eu vim para fazer mais, melhor e diferente. Então isso é-nos permitido. Só que lá está, muitas vezes os véus fazem-nos duvidar se nós podemos fazer diferente, se nós podemos fazer melhor. E podemos e devemos fazer. Portanto, é para isso que nós nascemos e é para isso que nós e todos que nos ouvem, é para isso que nasceram, que é, podem fazer diferente, podem fazer mais e podem fazer melhor. Mas muitas vezes as nossas crenças não nos permitem ir para aí. As crenças são o que nos limita. São as nossas limitações, e na busca de como superar crenças, como mudar crenças, também as ferramentas que eu fui adquirindo ao longo do trajeto foi nesse sentido. E atualmente lido com ferramentas que elas são extraordinárias, porque de facto conseguem fazer essa mudança de uma forma mais simples, singela mas muito profunda, porque faz mudar na zona que mais precisamos, que é o nosso subcórtex, e fazer pequenas atualizações. Essas ferramentas ajudam-nos, e existem soluções, e é bom que também se toque, porque nessa área também dizem que é o ponto onde está a nossa conexão com a alma. O subcórtex, que está em todas as células e para além dela, é que vem o nosso, esse campo, que também naquilo que falou da Aline, no sentido de entendermos um pouco mais além onde é que está essa nossa essência, também está ligada a esse campo, não é? Nós na medicina germânica, na nova medicina, nós vemos o cérebro como o centro de tudo. É ele que processa a emoção que nós sentimos para depois dar o comando físico, ou seja, o nosso corpo tem uma subautonomia, ou seja, ele está debaixo do comando central, que é o nosso cérebro. Então, como impacta tudo no nosso cérebro, é que depois nos vai trazer ou não determinados comportamentos, determinadas doenças, determinadas conexões, e isso para nós é muito importante. Portanto, para nós aqui, e nós iremos com certeza falar noutros podcasts sobre o cérebro, porque realmente é fascinante toda esta informação e todo este mundo. Portanto, nós queremos aqui aliar precisamente a informação com o desmistificar disto tudo, porque é como falávamos há bocadinho, às vezes as pessoas ainda têm dúvidas, ainda duvidam, têm medo, não é? Mas também as tecnologias de acesso ao cérebro ainda são muito recentes, ainda é muito bebé, mas agora estamos a ter acesso a informações e a tecnologia que nos permite ter uma noção já dessa transformação, porque eu cresci dentro da minha área a achar que havia uma barreira hematoencefálica que nada passava para o cérebro. E assim como farmacêutica também deveria ter. O que não é verdade, não é? Então fica já fica esclarecido, porque assim, isso era uma coisa, e sabemos que no cérebro é um órgão como outro qualquer e que contempla tudo aquilo que os outros órgãos contemplam. Exatamente.
E isto também é algo que pronto, está a ser validado e com a tecnologia que já temos acesso de uma forma não invasiva, como foi o nosso português, Egas Muniz, que foi premiado e laureado na época por ter a coragem de furar um cérebro, mas não queremos que isso se faça novamente. Claro. Mas naquela época foi um momento de grande também coragem para ele, porque aceder ao cérebro era algo que ninguém tocava, não é? Estes temas são exemplos daquilo que nós vamos desenvolver em podcasts futuros. Nós também vamos aceitar sugestões, não é? Eu acho claro, que é assim, aceitamos sempre sugestões, partilhem. até acredito que em cada tema é possível trazer alguém que tenha passado pelo processo, Sim. ou seja, um processo da Ana, um processo meu, um testemunho de como estava e se transformou. É uma ideia, mas no início nós vamos arrancar com algumas coisas mais nossas. Também vão-nos conhecendo de episódio para episódio. Sim. E se identificarem com alguma coisa destas connosco, peçam para nós esmiuçarmos desenvolvermos mais ou trabalhar mais. E temos aqui a nossa, como é que esta senhora que é professora e tem esta menina que está sempre pronta para estar receptiva e atenta e poder contribuir para ampliarmos também a nós próprios e desafiarmos. Eu sou mesmo bebé também aqui nisto, para mim é a minha primeira experiência filmada, tenho várias situações em que me pedem para filmar desta forma, mas ainda não o fiz e quero experimentar fazer. Portanto, somos nós mesmo neste Em complementaridade, eu acho que podemos falar um bocadinho nisso, que o interessante no mundo é a complementaridade, não é? Porque muitas vezes nós temos aquele conceito da igualdade, até entre homem e mulher, entre mulheres, entre homens, e nós até nem estamos nesse registro, nós estamos na complementaridade, porque na nossa diferença acabamos por abranger mais áreas e integrar mais saberes. E não cada um na sua capela, é tentar unificar. Sim, muitas vezes chegam pessoas e como nas constelações nós falamos muito sobre o equilíbrio entre o dar e o receber, não é? E esse equilíbrio entre o dar e o receber não é, como é que eu vou explicar isto? Não é na igualdade exata. A igualdade é na complementaridade. Eu dou, tu dás, eu recebo, é o equilíbrio. É o equilíbrio. E tudo nas nossas células e no universo tende ao equilíbrio. Tende em equilíbrio. É a tal homeostase que todos nós procuramos, não é? E que dentro destas áreas temos que perceber que é muito importante nós não nos fecharmos. Eu acho que é muito importante nós abrirmos-nos a novas ideias, a novos conceitos, que se calhar não são tão novos assim, até porque às vezes as pessoas têm muita tendência a dizer a medicina convencional e estas novas medicinas não são novas, pelo contrário, porque elas a nossa ancestralidade ela está manifesta. Viveram com a informação que tinham sobre as áreas naturais, não é? Eu costumo dizer que nós sobrevivemos com o quê? Com plantas e rezas. E tentar ocultar isso, eu acho que não faz sentido. E separar. Sim. Eu acho que é algo que nós realmente precisamos. Mas ficando a saber que também gostamos muito de ciência e de tudo o que se valida. Sem dúvida, então senão não tínhamos feito o caminho que fizemos. Mas é o encontro de uma senhora com uma criança, em almas, de almas, também pretendemos que seja um encontro de almas. Alguma coisa mais? Eu gostava só de, para terminarmos, colocar aqui um pequeno desafio, que é falarmos um bocadinho só das nossas almas. Fazer uma pequenina partilha das nossas almas, visto que estamos a criar a Clínica da Alma. Vamos falar um bocadinho das nossas almas para uma partilha mais, vamos dizer assim, marcante, mais aberta
e para que as pessoas também se permitam elas próprias depois partilhar as suas almas connosco. A minha alma estava em essência quando nasci. Eu nasci numa casa nova para os meus pais. Fui acolhida pela minha avó paterna e ela é que me pôs o nome, porque eu vim com mais claridade na pele. Era uma bebê clarinha. Era rosadinha, porque os rosadinhos ficam claros, mas ela gostava do nome claro e ela é que me deu o nome e os meus pais consentiram. Atualmente eu tenho a percepção de que a sabedoria da minha criança era certa e que fui acumulando muitos véus, trazia muitas toxinas no meu corpo, muitas coisas que eu fui descobrindo que afinal que aquilo era tudo que tinha a ver com os ancestrais e que de alguma forma o meu nome, Clara, também me deu clareza para a vida na busca que foi desvendar os véus que a Ana falava. E também os véus físicos, os véus emocionais, os véus mentais e atualmente recém-nascida para um novo projeto e isto encontro-me num momento da minha vida em que o meu ser como alma é fundamental. É como se daí vem uma energia que se contempla e que me faz sentir esta essência de criança em mim. Uhum. E emociona-me porque durante muito tempo achei que eu estava errada. E atualmente eu percebo que estou certa, porque tudo que no meu percurso evolutivo e por mentorias que também faço, eu só valido que isso é que está certo. E quando eu estou conectada com essa expressão minha de criança, é que eu jorro em criatividade. Uhum. E vem todo esse processo, e o processo criativo, e que sinto que estou ligada a esse campo, sempre com uma certa abertura ao espanto, porque a alma é infinita, não é? É. Eu, no meu caso, a minha alma sempre foi muito marcada por uma autovalidação que eu não tinha, e foi o que pautou a minha vida e que eu aprendi com as terapias, com as leituras, a validar-me. Porque desde pequenina eu fui criada pela minha avó, pela minha avó paterna, porque os meus pais trabalhavam durante a semana e então entendiam que era mais fácil eu de domingo à noite, a sexta à noite ou a sábado de manhã ficar com ela, para eles poderem trabalhar. E a verdade é que isso gerou um vínculo muito especial, não é? E os vínculos especiais trazem sempre coisas boas e às vezes também menos boas, porque nós absorvemos muita informação das pessoas com quem estamos nessa pequena idade, não é? Porque eu estive com ela até aos 5 anos e o facto de viver numa casa com 3 mulheres, eu aprendi imenso. Aprendi muito. A minha avó era cozinheira de profissão, mas tinha o seu quintal e então eu aprendi a salgar a carne, eu aprendi a fazer os entrançados das cebolas e tudo isso me marcou muito. Mas a verdade é que aquela pureza, eu era ali validada, mas no mundo exterior eu não tinha esse acesso, não é? E então a minha alma hoje olha para trás e vê o quanto consegui validar-me e validar tudo aquilo que eu acredito, porque também era um bocadinho fora de tudo, era fora, podemos dizer, aquela célebre expressão fora da caixa. Uhum. E isso, claro, traz situações maravilhosas, mas muitas vezes também nos coloca em dúvida. E muitos desafios. E muitos desafios. Então, as nossas almas unem-se aí, que é no desafio de os trazer mais, melhor e diferente. Cá estamos e agradecemos a quem nos quer ouvir. Até breve. E até breve. E muito obrigada por fazerem parte da nossa vida.